Fred, o usuário ainda é o principal causador de problemas num sistema de tecnologia? Dando brechas De novo, para os incautos. De novo, a minha resposta é sim e não. Eu não diria que o usuário ele é fonte de problemas. Vejam, um sistema existe para o usuário. O sistema só existe por conta do usuário. Não faz sentido você desenvolver um sistema se não for para o usuário. Essa é uma visão também que a gente tem tentado desconstruir dentro das próprias áreas de TI, porque os técnicos, por conta da sua visão bastante imbricada em si mesma, em si mesmada, e por ter também um perfil muito técnico, que, enfim, aquele perfil que eu comentei logo no início, né? Do técnico que fica ali batucando no teclado, mas tem dificuldades de comunicação. A gente está tentando desconstruir uma visão e uma postura das próprias áreas de TI com relação às áreas usuárias. Porque existia essa dicotomia, digamos assim. Mas ela é equivocada para ambas as partes. Veja, a minha função enquanto analista de sistemas, a minha função enquanto desenvolvedor de sistemas, programador de sistemas, ela só existe porque existe um usuário que tem uma necessidade e que essa necessidade precisa ser atendida por alguma solução de tecnologia. Hoje, a visão de que sistema é código apenas, para mim está ultrapassadíssima. Sistema é código também, mas é processo, é qualidade, é monitoramento, é conhecimento e é documentação e são pessoas também. Então, quando eu implanto um sistema, eu não ponho só um sistema no ar. Eu dou um treinamento, eu crio um canal de comunicação para suporte e atendimento, eu faço o manual do usuário numa linguagem que o usuário consiga entender. Não adianta eu pegar os meus livros da faculdade e dar para o usuário. Ele não vai entender nada ali, absolutamente nada. Assim como se eu pegar um livro sobre processo legislativo, o meu técnico também não vai entender. Então, esse diálogo, porque quando eu vou lá desenhar um sistema para atender o processo legislativo, alguém da área de TI tem que entender aquele troço. Essa tradução ela é fundamental, porque senão vira uma torre de Babel. O pessoal da área parlamentar falando parlamentês ou juridiquês, e o pessoal da área de TI falando tecniquês. E aí não sai nada. Ou sai uma coisa, tem um meme interessante na área de TI também, que é a pessoa quer pedir um balanço, e aí ele pede de um jeito, aí tem os quadrinhos, né? E aí o balanço que ele pede é de um jeito, o cara que escutou o que ele pediu pensou de um jeito. Quando ele escreve o documento, a pessoa que leu, que vai desenhar o sistema... É outro. É outro. Lá no final, quando entrega, não entregamos um balanço, entregamos um foguete pro cara, entendeu? Então, esse diálogo nas áreas é fundamental. Principalmente TI agora. TI é uma área que está transversal a todas as áreas. Mas eu acho que eu não me fiz muito clara na pergunta. É o usuário que coloca o sistema em risco? Que acaba deixando vazar ransomware, vírus, entre outras coisas. É o usuário que abre a porta para o fraudador? O usuário é um dos pontos de vulnerabilidade que a gente costuma chamar nessa área de segurança de informação. Por isso o investimento em cultura, em treinamento e em penalização em caso de o cara sair da linha. Exemplos assim bastante simples, mas que são ilustrativos. A pessoa vai ao banheiro, vai almoçar e deixa o computador desbloqueado com o login dele na rede. É uma falha de segurança. O cara tem que ser treinado, que ele levantou da mesa, ele tem que bloquear o computador, para que alguém não consiga ter acesso, porque com o login dele, dependendo do nível de privilégio que ele tenha, ele vai ter acesso a informações que uma terceira pessoa não deveria ter. Compartilhamento de senhas, que é muito comum também. Você tem, às vezes, gabinetes ou deputados ou até departamentos em que só tem um usuário e todo mundo usa o mesmo usuário. Você tem ali um problema, de segurança mesmo, mas 2, você tem uma dimensão da questão da segurança que é a rastreabilidade, a auditoria. Quando você tem um login, ou seja, uma forma individual de se identificar, se alguma coisa foi feita dentro da minha infraestrutura, eu sei quem foi. Sim. Porque aquele login é dele. Se aquele login é compartilhado por 3, 4 pessoas, como é que você sabe qual das 4 fez? Então, você percebe que você tem alguns exemplos que corroboram um pouco o que você está colocando. Sem dúvida, o usuário ele é uma das vulnerabilidades, não é a única, mas hoje é a principal. O usuário, a dimensão humana é a principal vulnerabilidade hoje dos sistemas de informação. E vocês fazem constantemente ou passam informações da necessidade de extravar a senha, de deslogar, então, não compartilhar? Isso faz parte agora dessa recém-política de segurança da informação que foi implantada.
Nós estamos planejando agora uma série de orientações, uma série de treinamentos, e aí quando a gente fala de treinamento envolve RH, envolve um plano de comunicação. O DIT ele é especialista em TI, mas ele não sabe comunicar de maneira adequada. Parece trivial, mas a gente já tentou mandar mensagens lá por conta própria do departamento, avisando, coisas simples, do tipo, ó, a rede vai ficar fora do ar do sábado do dia tal. Meu, assim, eu lendo, às vezes eu fico até envergonhado, porque a gente não tem. É preciso ter essa camada da comunicação que vai traduzir aquilo para o usuário final, vai corrigir não só o português, mas vai estruturar de uma maneira que aquela mensagem ela seja agradável de ler. Então, é multidisciplinar. Estamos planejando porque a política de segurança de informação, ela não é só tecnologia, insisto, ela é pessoas e ela é processos também. E deve ser transparente. E deve ser transparente, exatamente. Então, respondendo friamente, hoje a gente ainda engatinha nisso. Nós não temos hoje um processo instituído, por exemplo, de periodicamente retreinar as pessoas com relação à segurança. Nós estamos elaborando agora os procedimentos e algumas regras que vão dar substância a essa política, porque a política é uma norma bastante genérica. Ela diz que existe uma política na casa, existe um comitê que é responsável, existe um responsável, mas no dia a dia, alguém tem que dizer... Na prática. Exatamente. Não pode compartilhar login. Qual é a penalidade se o fizer? Antecipa pra gente algumas dessas regras, se você puder. Olha, uma delas é essa, não compartilhar login. Saiu do computador, tem que travar o computador. Não abrir e-mail que não esteja identificado ou que tem anexo que você não conhece. Enfim, tem uma série de coisinhas que são simples e que mudam assim substancialmente. Não fazer uso pessoal da sua conta de e-mail institucional. A gente tem uma dificuldade muito grande. Isso não é só na administração pública, não. Eu venho de banco e se você não cercava com tecnologia e com monitoramento efetivo, as pessoas acabam fazendo e confundindo um pouco o público e o privado. Então, fazer o uso pessoal do e-mail para mandar e-mail para a mãe, mandar foto tirada do celular, é o tipo da coisa que a gente, antes de penalizar, tem que educar. Então, isso entra dentro de um processo de mudança cultural. As pessoas têm que entender que a questão da segurança de informação, a gente não vai conquistá-las pelo medo, vai conquistar pela empatia. No caso, o maior erro aí está em usar o e-mail corporativo. Se a pessoa tiver um e-mail pessoal, não teria problema para fazer isso. Não, e-mail pessoal não. É claro que, vamos imaginar, a pessoa tem um e-mail do Gmail, da Google. Um exemplo pode ser da Microsoft. Ele abriu aqui no computador da Assembleia, a princípio não tem problema nenhum, mas recebeu um anexo nesse e-mail que ele não conhece. Ele não vai baixar aqui no computador da LESP, né? Então, ou mesmo utilizar o seu e-mail corporativo LESP para ficar mandando fotos particulares, isso que você... Exato. É porque você tem a questão da segurança da informação, mas você tem uma utilização de recurso. Cada e-mail enviado consome um espacinho lá no nosso servidor de e-mail. Então, se você está usando para as atividades que fazem parte da tua rotina, das suas atribuições do teu cargo, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, a gente tem um plano de investimento, inclusive para atender esse aumento de demanda e aumentar a nossa infraestrutura de acordo com a necessidade da casa. Agora, a gente não contempla, né, envio de foto, de vídeo, utilização de caráter pessoal da infraestrutura da LESP, a infraestrutura institucional.